irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Vamos meditar no capítulo 1, como nós temos feito, iniciando a partir do versículo 1, e hoje nós daremos continuidade a partir do versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, nominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine, que possamos, ó Deus, ser sensíveis à voz do Senhor e obedientes àquilo que o Senhor nos ensina. Senhor Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos acompanhado aqui o início do livro de Atos dos Apóstolos. É o livro onde relata aquilo que Jesus continuou a fazer através da igreja. Talvez uma pergunta que muitos teriam é: como é que vocês de fato creem que Jesus ressuscitou? Como é que vocês sabem que de fato aquilo que estão dizendo por aí a respeito da ressurreição de Jesus é verdade? Então, a igreja de Cristo Jesus, ela é testemunha a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, e isso é provado através da maneira como essa igreja está vivendo. Ou seja, tudo aquilo que o livro de Atos irá escrever é um testemunho vivo que de fato Jesus ressuscitou. As mesmas obras que Jesus começou a realizar nos evangelhos, no seu ministério terreno, são as obras que ele continua a realizar no livro de Atos através da sua igreja. Por isso, a ênfase aqui no livro de Atos, quando nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo: vocês receberão poder e vocês serão testemunhas. Aonde quer que vocês forem, vocês então testemunharão a respeito daquilo que eu realizei. Mas nós vemos que aqui, antes deles saírem de Jerusalém, irem para outro lugar, para testemunharem em outras nações, em outros lugares, eles receberiam o poder do Espírito Santo. E nós então vemos ali no versículo 8, vocês receberão poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Mas Jesus então havia dito que eles deveriam
permanecer em Jerusalém. Lá no versículo 4 nós vemos isso, Jesus dizendo, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então eles tinham uma tarefa a cumprir, enquanto eles esperavam o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, para que eles fossem capacitados a pregar o Evangelho ou serem testemunhas de Cristo Jesus. E o que eles então faziam? O que eles faziam enquanto esperavam essas promessas? Nós vemos aqui então, a partir do versículo de número 12, aquilo que a igreja se propôs a fazer nesses dias que eles estavam esperando. A primeira coisa que nós vemos aqui, essa igreja, do versículo 12 e o versículo de número 13, permanecerem juntos. Eles foram para Jerusalém, no versículo 12, foram então, saíram do Monte das Oliveiras e foram então para novamente Jerusalém. E aqui o texto nos diz que eles se reuniram lá no lugar de sempre, né? Lá no lugar, no cenáculo onde se reuniam. Provavelmente aqui seja uma referência a um lugar onde eles já tinham costume de se encontrarem. Lembram que talvez esse local foi o mesmo lugar onde eles realizaram a ceia do Senhor, ou a primeira Santa Ceia, ali no cenáculo onde foi preparado, onde aqueles homens que eram piedosos dispuseram a sua casa para receberem a Jesus e os seus discípulos. Interessante, então, o texto aqui fala que eles voltaram para todos eles para aquele lugar, e aí dá a relação dos apóstolos que estavam com Jesus na última ceia. Novamente, agora eles se encontram, se reúnem novamente ali para esperar a promessa de Cristo Jesus. Nós vemos aqui também esses homens, então, reunidos em torno da promessa de Cristo Jesus. Talvez aqui, quando nós comparamos esse momento com aquele outro momento enquanto Jesus havia sido morto, levado à cruz, havia sido morto e havia sido sepultado. Eles se dispersaram, né? Após então Maria Madalena ouvir a notícia, vai ao encontro, então encontra alguns discípulos ali e eles então ouvem da notícia a respeito de Cristo Jesus. Na outra semana, no outro domingo, então estão reunidos novamente e eles então agora juntos veem a Cristo Jesus. E aqui então parece que não há essa dispersão. Não foi para cada um para o seu lugar. Se reuniram novamente porque de fato aquilo que eles viram, a ressurreição de Cristo Jesus, a sua ascensão, fizeram com que eles dissessem, de fato, Jesus ressuscitou, esse Jesus foi levado às alturas e nós então devemos permanecer juntos como povo de Deus. É um momento aqui que há certas incertezas. Lembram que a semana passada os discípulos perguntaram para Jesus, como nós meditamos aí no versículo 6 e 7, eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaure o reino a Israel? Talvez aqui há um momento de tensão, porque eles estão ali perguntando o que acontecerá. E Jesus já de imediato diz para eles, isso não compete a vocês. O que acontecerá a partir de agora não é preocupação de vocês se o reino será instaurado, se Israel então será colocado como nação sobre todas as nações, mas o que compete a vocês é serem minhas testemunhas. Os discípulos aqui não têm noção ainda do que de fato acontecerá com eles. O que eles sabem é o seguinte, se mataram a Jesus, com certeza eles também serão perseguidos. E é isso então que nós veremos aqui no livro de Atos, a partir do capítulo de número 3 em diante, nós veremos aqui como os apóstolos são presos e eles então são perseguidos. Depois no capítulo 8, nós veremos como eles são expulsos de Jerusalém e eles vão para diversas regiões. Aqui então há um momento de tensão, mas eles obedecem a Cristo Jesus e permanecem juntos. Aqui, meus irmãos, há uma importante lição para nós. Nós, como povo do Senhor, devemos de fato andar juntos, permanecermos juntos em obediência àquilo que Cristo Jesus
nos dá, nos ensina. Há um movimento hoje, os irmãos já devem ter ouvido bastante vezes, né, chamado de desigrejados, de pessoas que dizem: eu não preciso me reunir com outras pessoas, eu não preciso estar junto de outras pessoas, de outros crentes, para me relacionar com Deus. Simplesmente eu posso me relacionar com Deus lá na minha casa, lendo a minha Bíblia, orando ao Senhor e fazendo o meu culto ali. E alguns até tomam uma Santa Ceia de forma individual, porque eles dizem: meu relacionamento é pessoal com Cristo. Cristo não veio fundar nenhuma denominação, nenhuma igreja, portanto, eu não tenho a necessidade de me reunir com outros crentes, não tenho a necessidade de estar próximo de outros, porque eu me relaciono pessoalmente com Cristo Jesus. Nós vamos perceber aqui no livro de Atos que isso que acontece aqui no versículo 13 é uma das marcas características da igreja. A igreja, ela precisa estar reunida, junto. A igreja precisa caminhar lado a lado uns com os outros, congregarmos uns com os outros. Essa é uma marca da igreja. Nós vamos perceber depois, no capítulo 2, depois no final do capítulo 2, a partir do versículo 42, como a marca da igreja é a reunião, é o ajuntamento, é o estarmos juntos. Mas talvez essa marca, que às vezes nós vemos nos desigrejados, que eles menosprezam completamente, em certa medida, às vezes nós não levamos em consideração isso. Às vezes nós levamos em consideração estarmos juntos de outras pessoas, estarmos juntos da família de sangue, estarmos juntos de amigos que têm um interesse em comum, e às vezes nós desprezamos o estarmos juntos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Essa é uma marca da igreja que precisa ser resgatada, de termos alegria de estarmos com os nossos irmãos, de termos alegria de nos reunirmos em um mesmo lugar para louvarmos o Senhor, de termos alegria de estarmos juntos em momentos de tensão, em momentos de dificuldade, em momentos difíceis. A igreja do Senhor está reunida. Nesse momento que nós passamos agora de pandemia, o senso de unidade, de ajuntamento da igreja enfraqueceu muito. Muitas pessoas então usam agora a pandemia e o Covid, a possibilidade de contaminação, como uma desculpa perfeita para não se ajuntar a outros irmãos. Mas é interessante que às vezes nós vemos que as pessoas podem trabalhar, as pessoas podem andar pelas ruas, podem viajar de um lado para o outro, podem participar de comícios, podem ir votar, mas o congregar junto como irmão, como povo de Deus, como igreja do Senhor, não pode. A marca da igreja do ajuntamento, ela se faz necessária porque de fato é uma obediência àquilo que Cristo Jesus diz aos seus discípulos: vocês devem permanecer juntos, vocês devem estar juntos esperando aquilo que eu de fato tenho dado ao meu povo. Isso não é apenas até o dia de Pentecostes. Nós vamos ver depois como essa igreja ela permanece junto. Lá no livro de Hebreus, o escritor do livro de Hebreus diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns de vocês. Congregar é justamente esse ajuntamento. Outra coisa que essa igreja estava fazendo enquanto esperava a promessa do Espírito Santo, nós vemos aí no versículo de número 14. Essa igreja orava, né? Diz aqui no versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Nós vemos aqui a igreja que tinha um objetivo em comum, né? Eles perseveravam unânimes. Isso significa que eles juntos, unânimes, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de fato eles se colocavam diante do Senhor. E aqui nos diz que essa perseverança era uma perseverança de oração, ou seja, não era simplesmente um momento
ou outro momento, esporadicamente, talvez ali em alguma outra ocasião, mas constantemente. A perseverança necessariamente fazia com que, quando eles se encontravam, eles tinham um foco: orar ao Senhor por causa daquilo que Deus havia prometido a eles. Então, eles faziam isso constantemente. Portanto, quem encontrasse aquele grupo, encontraria aquele grupo sempre orando ao Senhor. Quem visse aquele grupo, quem visse aqueles homens e mulheres indo para o cenáculo, já saberiam, eles estão indo orar ao Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, esses homens que estão perseverando em oração, fazerem não apenas com que esse movimento de oração fosse dado apenas pelos apóstolos de Cristo Jesus. Nós vemos aqui no versículo de número 13, como nos diz que aqui havia os apóstolos reunidos, a base da igreja, o alicerce da igreja, mas como também nós vemos aqui no versículo de número 15, dizer que haviam cerca de 120 pessoas que faziam parte daquele grupo. Além deles aí, ou entre esses, nós vemos aqui no versículo 14, que haviam também mulheres que faziam parte dessa comunidade que perseverava em oração. Nos diz que eram mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos aqui que essas mulheres que acompanharam a Jesus durante o ministério dele de pregação da palavra, estavam novamente ali com os demais apóstolos, com os outros discípulos, orando ao Senhor. É interessante que muitas pessoas acusam o cristianismo, a igreja, de serem um grupo machista. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, como que o início da igreja cristã registra como que a presença das mulheres era importante também. Talvez aqui, no meio de uma sociedade romana, ou no meio de gente também ali, de outras nações, como nós veremos ali, tinham o costume de rejeitar a importância das mulheres deles. Não porque Deus havia dito assim, não porque lá no Antigo Testamento havia sido ensinado assim. Não, Deus havia criado também as mulheres para que elas participassem ativamente no meio do povo de Deus. Para que essas mulheres estivessem ali no meio do povo de Deus, como sendo também mulheres que faziam parte da família da aliança e não poderiam ser menosprezadas. E aqui nós vemos, e ele especifica bem, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, aqui dizendo a respeito de outra mulher, e talvez uma mulher aqui de maior proeminência, que é Maria, a mãe de Jesus. Aqui talvez nós vemos essas mulheres envolvidas na oração, envolvidas no progresso do evangelho, no progresso da igreja, envolvidas naquilo que era a espera dessa igreja em oração. Talvez aqui algumas pessoas olhassem e dissessem: mas que grupo que é esse? Tem homens das mais diversas origens, os apóstolos, como nós vemos lá nos evangelhos, cada um tinha um que era um zelote, tinha outro que era pescador, tinha outro então que era um publicano, e tinha no meio deles também mulheres que faziam parte desse povo. Quem são esses? É que agora tem um só propósito. Unanimemente eles estão buscando uma só coisa. O projeto deles, ou a ação deles, aquilo que eles estão executando em oração, visa um só objetivo. Que grupo é esse tão diferente que ora em um mesmo objetivo? Nós vemos, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua diversidade, nas suas limitações, ela segue na mesma direção em fazer aquilo que Deus lhe ordena. Por isso a oração, porque eles estão buscando agora não forças em si mesmos, mas forças em cumprirem aquilo que o próprio Deus havia ordenado. Interessante às vezes que o conteúdo das nossas orações não refletem aquilo que Deus de fato deseja. Às vezes a nossa oração
não tem unanimidade. Às vezes a nossa oração não reflete a unidade de uma igreja, de um grupo, mesmo diferente, com os mesmos objetivos agora em orar. Às vezes, quando nós nos reunimos, nós nos preocupamos pessoalmente com tantas outras coisas pessoais e nos esquecemos do avanço do reino de Deus, do avanço do Evangelho. Às vezes nós, então, vemos pessoas orando diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, mas tão distante das outras pessoas, mas tão distante da igreja do Senhor Jesus Cristo e dos objetivos que essa igreja tem. Prova disso, meus irmãos, é quando nós nos reunimos em oração, na reunião de oração, e às vezes, então, nós vemos que, de fato, as pessoas não desejam participar das reuniões de oração, porque os seus objetivos, aquilo que elas desejam, está completamente distante daquilo que o próprio Deus estabeleceu para a sua igreja. Se nós tivéssemos consciência daquilo que o Senhor quer, do objetivo que Deus tem para a igreja, nós então recorreríamos mais à oração, nós buscaríamos mais a presença do Senhor, porque nós olharíamos para nós, para as nossas fraquezas, para as nossas diferenças e diríamos: Senhor, se não for o Senhor, buscarmos a Tua presença, buscarmos aquilo que o Senhor quer, nós não prosperaremos, nós não conseguiremos ir adiante. Interessante, meus irmãos, que aqui Jesus disse: vocês receberão o Espírito do Senhor. Vocês receberão o Espírito Santo. Talvez alguns poderiam dizer: mas se ele já prometeu, se ele já disse que faria com que a sua igreja triunfasse, para que nós oraremos? Para que nós nos reuniremos? Para que nós teremos que suportar as outras pessoas, suportar as diferenças dessa igreja? Para que nós nos submeteremos à liderança de outras pessoas, sendo que Deus já disse aquilo que Ele irá fazer? Para que gastarmos tempo nos reunindo com os nossos irmãos em oração? Para que nós vamos nos envolver com esse tipo de prática? A oração, meus irmãos, também, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é uma marca distintiva da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo ora. Quanto menos essa igreja ora, menos ela tem discernimento da vontade do Senhor. Quanto mais essa igreja se distancia das reuniões de oração, mais elas se distanciam da unanimidade ou do objetivo em oração, da perseverança em oração, em estar junto com os irmãos em Cristo Jesus, para serem usados para fazer a vontade do Senhor. E às vezes nós nos perguntamos: por que Deus não me usa? Por que Deus não usa a minha igreja para que nós façamos a vontade do Senhor? A resposta talvez seja justamente aquilo que essa igreja fazia e nós não fazemos. Nos reunimos para orarmos diante do Senhor. Buscarmos ao Senhor. Buscarmos a mão do Senhor, buscarmos a presença do Senhor para que Ele derrame da sua bênção sobre nós, da sua graça sobre nós. Para que Ele então use as nossas vidas para manifestar a sua vontade, para usar a nossa igreja para ser bênção para esta cidade. Talvez quando nós olhamos para as nossas reuniões de oração tão mal frequentadas, tão menosprezadas, nós vejamos de fato como nós temos pecado diante do Senhor, em não obedecermos a sua palavra, em buscarmos a sua presença em oração. Essa igreja, então, enquanto esperava a promessa do Senhor, essa igreja se dispôs a orar. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo do número 15 até o versículo do número 16, que essa igreja, enquanto esperava, ela desejava ainda fazer a vontade do Senhor ou obedecer aquilo que a palavra do Senhor dizia. Aqui no versículo 15, se levantou então Pedro e falou a respeito de Judas. Judas, que foi o traidor de Cristo, que entregou Cristo para ser crucificado, entregou nas mãos
dos sacerdotes, do Sinédrio, e ele então foi o traidor, o meio pelo qual Jesus Cristo foi levado à morte. Então, alguém poderia pensar, mas então Deus foi pego de surpresa ali. Deus, em um momento de descuido, Judas se levantou, Judas então fez aquilo que esteve contrariando os planos de Cristo Jesus para trazer salvação ao seu povo. Mas Pedro se levanta e diz: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. O que Pedro está dizendo é: tudo aquilo que Judas fez não contrariou a vontade de Deus. Deus mesmo havia preparado essa maneira. Deus mesmo havia, então, de fato, já trilhado esse caminho, ou traçado esse caminho, para que através de Judas, Cristo Jesus fosse levado à morte. Mas não apenas isso, Pedro enfatiza mais ainda, que até mesmo aquilo que aconteceu depois da traição de Judas, já estava registrado nas Escrituras. E aí ele fala a respeito do que Judas fez quando se deparou com aquilo que culminou na sua traição, a morte de Jesus. Judas, levado por um remorso, foi na presença dos principais de Jerusalém e quis devolver o dinheiro. Então os membros do Sinédrio disseram: nós não queremos esse dinheiro porque esse é dinheiro de sangue. Então eles não aceitaram esse dinheiro. Então Judas jogou o dinheiro na presença deles, foi-se e suicidou-se, e então assim pôs fim à sua vida. Então o Sinédrio toma-se esse dinheiro e eles compram um terreno, compram uma propriedade e usam essa propriedade não para o templo, não para ser depositado esse dinheiro no templo, mas para comprar ou para transformar aquele terreno em um cemitério. Por isso, então, aquele campo ficou conhecido como campo de sangue. Vários motivos. Primeiro, porque foi o dinheiro pelo qual um sangue inocente, ou uma pessoa inocente, teve o seu sangue derramado. Segundo, porque Judas, por causa daquele dinheiro, por causa da sua traição, ele foi levado ao suicídio. Então, essa visão terrível, ficou marcada também. E nós vemos então aqui esses homens que pegaram esse dinheiro e transformaram aquele lugar em um cemitério. Por isso ficou conhecido como campo de sangue, campo de morte, campo que estava definitivamente demonstrando que as ações de Judas levaram então à morte e à traição de Jesus Cristo. Mas a pergunta que Pedro levanta é justamente o que diz as Escrituras em relação a Judas. E ele vai dizer aqui no versículo número 20 que ficou deserta a sua morada e não haja que nele habite e tome outro o seu encargo. Judas, ali chamado por Jesus, já havia sido preparado para ser o traidor, já havia sido então colocado ali justamente com essa missão, deixa uma vaga ali entre os 12 apóstolos. Então Pedro diz: as Escrituras nos mostram que outro deverá ocupar o seu lugar. E o que eles fazem? Então diz: é necessário, no versículo 21, que nós escolhamos a outro homem para que seja colocado no lugar de Judas. Interessante, meus irmãos, que aqui nós vemos os requisitos, um dos requisitos que se tem para que alguém fosse considerado um apóstolo de Cristo Jesus. E Pedro então diz aqui: para ser apóstolo de Cristo, deve ser alguém que andou com Cristo Jesus desde o batismo até a sua ascensão, que viu todo o ministério de Cristo Jesus, todos os seus sinais, viu ele sendo levado à morte, viu ele sendo ressuscitado, viu ele sendo assunto ao céu. Essas são aqui as marcas de um apostolado. Nós vemos o apóstolo Paulo também, lá depois de 2 Coríntios, dizer: eu tenho as credenciais do apostolado, porque eu de fato estive com Cristo Jesus. Talvez quando nós vemos os falsos apóstolos de hoje em dia,
nós devemos perguntar: vocês andaram com Cristo dessa forma como Pedro diz? Vocês se colocaram como aqueles que têm de fato as credenciais apostólicas? E é claro que a resposta é não. Eles são, por isso, falsos apóstolos. Apenas os 12 apóstolos mais Paulo são os verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus. Qualquer outro que se levantar é falso apóstolo e ele quer tomar um lugar que não lhe é devido. Então, os apóstolos aqui concordam com isso e apresentam duas pessoas para que então continuem obedecendo e fazendo aquilo que as Escrituras estão ensinando. Aí nós vemos eles apresentarem os candidatos, né, o versículo de número 23, propuseram José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Interessante, meus irmãos, é que aqui a apresentação desses dois nomes, elas parecem um pouco tendenciosas, né? Porque quando eles vão falar de José, eles dizem, José, aqui todo mundo conhece por Barsabás, e também ele é conhecido por Justo. E também tem Matias. Talvez assim, a ideia aqui, né, nessa época de política, quando se apresentam os candidatos, né, quando você vê alguém falando muito de alguém, de outra pessoa, é porque ele ali está enfatizando que aquela é uma boa pessoa. E quando ele fala pouco, né, tem fulano também, é porque ele não quer dar ênfase. Talvez aqui, justamente a maneira pelo qual todos olhavam talvez para José, Barsabás, Justo, como um melhor candidato. Mas eles se colocam diante da presença do Senhor e apresentam esses nomes. E aqui no versículo 24, eles oram e dizem: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, o qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Eles oram ao Senhor. Eles não deixam se levar pela reputação, pela aparência, por aquilo que eles fazem, mas eles se colocam à disposição do Senhor para continuarem a obedecer aquilo que Deus já havia revelado nas Sagradas Escrituras. Deus, então, mostra e revela a eles quem será esse apóstolo. E aqui nos diz o versículo 26, que eles lançaram sortes, como lá no costume do Antigo Testamento, quando eles lançavam Urim e Tumim, que eram pedras que se lançava e se escolhia onde a pessoa iria morar, ou quem era escolhido para fazer algum tipo de função, ou como então eles iam tomar algum tipo de decisão. Isso lá no Antigo Testamento, quando a revelação da palavra do Senhor ainda não era completa, o povo de Deus então tomava esse tipo de atitude. Mas nós já temos o Novo Testamento, a palavra do Senhor completa, e temos o Espírito do Senhor que nos ilumina para entendermos a vontade do Senhor, nós não necessitamos mais disso. Mas aqui, eles lançam sortes, e nós vemos aqui que o Espírito de Deus faz com que a sorte recaia sobre Matias. Talvez menos provável, talvez se não fosse por isso, ele não seria escolhido para ser apóstolo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que essa igreja que está esperando é uma igreja que se submete à palavra do Senhor, às Escrituras, que entende que aquilo que aconteceu no passado com Judas foi já manifestação da vontade do Senhor, que aquilo que aconteceria no futuro, daquilo que eles deveriam fazer, das suas decisões, eram submetidos à vontade do Senhor e aquilo que Deus faria na sua igreja. Princípio muito importante para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje também. Nós fazemos aquilo que a palavra do Senhor ordena. Nós fazemos aquilo que o Senhor tem revelado nas Escrituras, aquilo que o Espírito do Senhor faz com que nós venhamos compreender pelas Sagradas Escrituras. Nós, como povo do Senhor, nos submetemos a isso. Nós não damos aqui espaço para que a nossa mente, para que as nossas preferências, para aquilo que nós achamos, seja feito no meio do povo de Deus. Talvez aqui Pedro poderia dizer, nós podemos tomar outras decisões. Nós podemos escolher
de acordo com o nosso próprio pensamento, ou fazer aquilo que nós achamos o que devemos fazer na igreja, mas eles se submetem à palavra de Cristo Jesus. Isso será, meus irmãos, também uma marca da igreja em todos os tempos. Submissão à vontade do Senhor, submissão àquilo que Ele está dizendo. Fazemos aquilo que o Senhor revela nas Sagradas Escrituras. Nós fazemos aquilo que o Espírito de Deus nos conduz pelas Sagradas Escrituras. Nós não temos a liberdade de fazermos aquilo que nós achamos o que deve ser feito na igreja. Nós não cultuamos a Deus de acordo com aquilo que nós achamos como deve ser o culto ao Senhor. Nós não conduzimos a igreja de acordo com o nosso próprio pensamento. Talvez muitos, com desejo de inovar, com desejo de surpreender, talvez de causar uma experiência que seja marcante, distorcem completamente o culto ao Senhor, introduzem no culto coisas que nas Escrituras não nos ordenam. E eles cultuam a Deus de uma forma falsa, porque não estão obedecendo aquilo que as Escrituras dizem. Nós, como reformados, temos um princípio da nossa adoração ao Senhor. Nós temos o princípio regulador do culto, de que o culto ao Senhor, de que a igreja, quando se reúne para adorar ao Senhor, faz aquilo que as Escrituras nos ensinam. De geração em geração, essa igreja que foi fundamentada em Cristo Jesus, no alicerce lançado aqui no firme testemunho dos apóstolos, de geração em geração, faz aquilo que foi revelado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Portanto, nós não temos a liberdade de um dia introduzir algum tipo de prática nova. Vamos colocar aqui incenso no culto. Vamos colocar aqui dança no culto. Vamos colocar aqui algum elemento que chame a atenção das pessoas. Nós não temos essa liberdade. O que nós fazemos é aquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras. Aquilo que Ele não mostrou, nós não fazemos. E o que o Senhor mostrou para nós nas Sagradas Escrituras, da maneira de nós adorarmos? Ele nos ensina a respeito da leitura da palavra do Senhor, cânticos espirituais, orações ao Senhor, os sacramentos que são ministrados, a Santa Ceia e o batismo. Isso são coisas que nós fazemos no culto ao Senhor, porque Ele nos orienta isso nas Sagradas Escrituras. Essa igreja, então, enquanto esperava, através de Pedro, diz: vamos obedecer aquilo que Deus está dizendo na palavra. Talvez eles poderiam fazer tantas outras coisas, mas eles disseram: nós vamos fazer, nós vamos esperar ao Senhor, ou esperar a promessa do Espírito Santo, obedecendo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Isso seja, meus irmãos, também aquilo que nós fazemos. Que tenhamos alegria de nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos alegria de nos reunirmos para cultuar ao Senhor. Que tenhamos alegria de nos reunirmos unânimes para orar ao Senhor. Que tenhamos alegria de termos a palavra do Senhor como o nosso guia, que guia a igreja, que guia o povo de Deus para fazer a vontade do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina aquilo que nós precisamos fazer. Temos, ó Deus, alegria em nos unir, em orar, em obedecer a tua palavra. Que o Senhor guie a tua igreja através do ajuntamento, através das orações, através da tua palavra, que todas essas coisas possam ser evidenciadas, que nós nos submetemos à tua vontade e fazemos assim aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que nós queremos. O Senhor renove, ó Deus, o nosso ânimo como igreja, renove, ó Deus, as nossas forças para nos reunirmos, para nos congregarmos, nos ajuntarmos para louvar o teu nome. Nós temos visto, Deus, com tristeza, que muitos irmãos têm se distanciado da comunhão, têm se distanciado da Santa Ceia do Senhor, têm preferido fazer qualquer outra coisa, menos cultuar ao Senhor. Preferem
gastar o seu tempo em atividades pessoais, em atividades, ó Deus, que não edificam as suas vidas, e que gastar tempo em estar com o teu povo. Saem para fazer tantas outras coisas, trabalham, passeiam, viajam, mas não gastam tempo para reunir-se com o povo do Senhor. Renova-nos, ó Deus, que o teu povo então tenha alegria de reunir-se, de se encontrar, de juntos louvarmos o teu nome. Renova-nos, ó Deus, também na oração. Que a tua igreja tenha prazer e tenha alegria em se reunir para orar, para buscar a tua presença, mesmo sabendo qual é a tua vontade. Que a tua igreja seja unânime em buscar a tua presença, buscar a capacitação do teu Espírito Santo para fazer a tua vontade. Faz, Deus, com que um ânimo renovado para orar seja, Deus, evidente na nossa igreja nesses dias, Pai. Nós pedimos a Deus também que o Senhor faça com que a tua igreja ame a tua palavra, tenha prazer e alegria em meditar na tua palavra, em conhecer a tua palavra e estudar para saber qual é a tua vontade. Que o Senhor faça